Olá a todos e bem-vindos de volta ao Strategic Labs, o canal onde analisamos profundamente as ideias, narrativas e estratégias por trás dos documentos. Hoje vamos mergulhar no material que temos sobre a mesa. Antes de começarmos, por favor, deixe um like, compartilhe o episódio, inscreva-se no canal e lembre-se de conferir a descrição para os links de acesso ao material original. Bom, hoje nós vamos entrar em um tema que é, assim, perturbador. Imagina uma guerra que está acontecendo agora mesmo, debaixo dos nossos narizes. Sem disparar um único tiro. Exato. Talvez no seu bairro, certamente rolando no feed de notícias que todo mundo consome todo dia. É uma guerra onde não tem tanque de guerra cruzando fronteira, não tem sirene tocando. É silenciosa. Muito. É uma paciência implacável, de décadas. E o objetivo não é destruir cidades, mas sequestrar a própria percepção da realidade. É o que o Edward H. Whitmore descreve, né? Sim. Essa é a premissa bizarra do livro dele, Covert Operations Series, o volume sobre a Rússia, The Architecture of Control. É nesse material que a gente vai fazer o nosso mergulho profundo hoje. E para começar a entender essa arquitetura de controle, a primeira coisa que a gente precisa fazer, e as fontes deixam isso bem claro, é esquecer completamente aquela imagem de cinema da espionagem. Aquela coisa de James Bond, de Guerra Fria. Total. Não estamos falando de um agente de sobretudo, de chapéu, trocando uma maleta numa ponte com neblina em Berlim, sabe? Sim, aquela estética no ar, de espião. Esquece isso. O que o Whitmore revela nos documentos é um sistema que é vivo, é um organismo persistente, altamente adaptável. O foco deles é o controle invisível. Eles não querem só roubar um segredo. Não, roubar um projeto militar isolado não é o objetivo final. O foco é a corrosão contínua da mente de uma nação. Eles querem moldar o cenário geopolítico sem que o alvo sequer perceba que está sendo atacado. Eu acho que a gente tem que desempacotar essa mecânica. Porque o Whitmore fala muito sobre uma mudança de paradigma, né? E isso é a base de tudo. Historicamente, a inteligência russa, ou soviética lá atrás, operava de uma forma episódica. Tática. Missões muito específicas. Isso. A missão era, tipo, entrar lá, furtar um projeto de uma ogiva nuclear, infiltrar um cara numa base durante uma crise diplomática e depois recuar. Sumir. Só que o material mostra que isso evoluiu. Evoluiu para algo permanente. É onipresente hoje. Virou uma força que atua em tempos de paz, desenhada para influenciar sociedades inteiras a longo prazo. E a analogia que o texto traz é brilhante. Eu ia comentar da analogia. Imagina a inteligência tradicional como um assaltante de casas, né? Sim, o cara que chuta a porta. Exato. O assaltante vai lá, chuta a porta da frente, quebra o vidro, faz aquele barulho todo, pega a TV, as joias e foge. É violento e óbvio. No dia seguinte, o dono da casa vê o buraco na porta. Mas o sistema atual da inteligência russa atua como cupins. Cupins na fundação da casa. Isso. Ninguém percebe o dano no dia a dia. A pintura tá bonita, a porta abre normal. E aí, 10 anos depois, a casa inteira desaba sozinha. Sem nenhum vento forte, sem ninguém empurrar. Desaba pelo próprio peso. Caramba! E traduzindo isso para geopolítica, o Whitmore está dissecando a diferença entre o poder duro, o hard power, e esse soft power mascarado. É, porque o uso do hard power gera resistência. Se um estado manda tanques e mísseis, o que acontece? A reação do mundo é imediata. A ONU condena, rolam sanções econômicas, a população pega em armas. Exatamente. O hard power cria mártires. Ele acaba unindo os adversários contra quem atacou. O poder suave faz o inverso. O poder suave fratura. Ele opera naquela zona cinzenta, sabe? A zona da ambiguidade. Como é que um país vai declarar guerra contra uma dúvida espalhada na internet? Pois é, não tem como mandar o exército atirar num boato do WhatsApp. Não tem. Ou como você combate uma suspeita crônica que o próprio povo começa a ter das instituições do país. A genialidade, assim, sombria desse sistema é que ele destrói os oponentes de dentro para fora. É um desgaste lento da vontade política. E tem um motor filosófico por trás de tudo isso, que o autor chama de maskirovka. Maskirovka. É um termo que o pessoal reduz muito, né? Demais. No Ocidente, a gente costuma traduzir só como camuflagem militar. Tipo, pintar o tanque de verde para esconder na floresta. Mas não é só isso. Longe disso.
O Whitmore diz que pensar assim é um erro brutal. A Maskirovka é uma filosofia de Estado e tem raízes muito antigas. Lá nos Cavaleiros Cossacos, certo? Sim, nas estepes eurasianas. Era uma tática de guerrilha, onde exércitos pequenos de cossacos precisavam enganar tropas gigantescas. Eles usavam ilusão de ótica, fingiam que estavam recuando para atrair o inimigo. Isso evoluiu na Segunda Guerra Mundial, o texto menciona isso. Nossa, na Segunda Guerra eles construíram exércitos fantasmas inteiros. Exércitos de mentira. De mentira. Eles botavam rádios transmitindo ordens falsas no meio do nada, montavam frotas de tanques infláveis feitos de madeira e lona, tudo isso só para confundir os generais alemães. Mas aí a gente chega na Era Moderna, e lendo as fontes, fica claro que a Maskirovka saiu do campo de batalha físico. Ela virou uma guerra puramente psicológica. Porque hoje o objetivo não é esconder a verdade. É inundar o ambiente. Inundar com tantas realidades alternativas, tantas histórias contraditórias, que o próprio conceito de verdade objetiva simplesmente morre. É gestão de percepção, mas em escala industrial. E como isso funciona na prática? Tipo, se acontece um evento político grave, eles não lançam só uma mentira oficial para cobrir. Não, eles lançam 20 mentiras. Umas são absurdas, outras fazem muito sentido, e todas competem pela sua atenção. Até o ponto que o público desiste de tentar entender o que é real. A palavra-chave é exaustão. Eles desorientam por exaustão. E para manter essa arquitetura gigantesca de ilusão funcionando, e em vários países ao mesmo tempo, o sistema precisa de seres humanos. E precisa de pessoas com uma disciplina quase inumana. É a parte que eu achei mais densa do texto, quando Whitmore entra na vida dos agentes adormecidos, os Sleeper Agents. Nossa, é muito pesado ler sobre isso. Porque não é só que a vida deles é difícil. O material descreve uma tortura psicológica diária. Imagina que alguém é treinado, desde cedo, a abraçar o isolamento absoluto. A pessoa perde a própria identidade. O sujeito é mandado para um país estrangeiro com um nome falso. Ele vive lá por 30 anos. Ele precisa ser o vizinho mais chato e comum do quarteirão. E o preço disso é bizarro. O texto relata casos de agentes que, de tanto suprimirem quem eram de verdade, acabavam esquecendo a própria língua materna. Eles casam, têm filhos. Ensinam valores para essas crianças, olham no rosto da esposa ou do marido todo dia, sabendo que o casamento inteiro, a vida toda, é uma fabricação de Estado. Imagina a tensão de viver assim. O agente adormecido sabe que se ele falar uma palavra russa num pesadelo ou tiver uma reação estranha a uma comida típica, ele destrói 30 anos de missão. E destrói a família que ele criou lá. Ele tem que suprimir a própria humanidade. É uma dupla existência brutal. Mas aqui eu preciso fazer um contraponto. Lendo tudo isso, eu me perguntei o seguinte: a arquitetura inteira depende de pessoas vivendo uma mentira por décadas. Sim. Negando a biologia humana, negando a necessidade de ter uma conexão real com quem eles amam. Isso não faz do sistema uma coisa incrivelmente frágil? Você diz o fator humano seu elo fraco. Exato. A mente humana submetida a esse nível de estresse não é a ruína garantida dessa rede toda. A pessoa vai quebrar uma hora. O Whitmore concorda com você nisso. As fontes falam que essa é realmente a calcanhar de Aquiles da doutrina. Não tem como não ser. Que simplesmente não aguentavam mais a ficção. E como a inteligência russa lida com isso? Porque a rede continua funcionando. A genialidade deles não é achar que o ser humano não vai falhar. Eles sabem que o humano falha. O segredo é a engenharia de contenção. Mitigação de danos. Isso. E eles fazem isso de duas formas. A primeira é a doutrinação. Eles fazem lavagem cerebral no recrutamento para que esse sacrifício absurdo seja visto pelo agente como algo sagrado, um heroísmo pelo Estado. E a segunda? A arquitetura em células isoladas, compartimentação total. Ah, claro. Se um cair, não derruba os outros. Exatamente. A rede não é uma teia onde todo mundo se conhece. Um agente adormecido não faz a menor ideia de quem são os outros agentes no país. Nem o próprio recrutador, o handler, conhece a rede toda. Então, se o agente surtar e entregar a identidade dele, o estrago é cirúrgico. O muro não cai porque um tijolo quebrou. E isso nos leva a um ponto de choque que eu achei fascinante no livro.
Esse tradecraft antigo, focado na paciência absurda humana, batendo de frente com a era digital moderna. A entrada da tecnologia e da inteligência artificial. O texto pontua que agências como FSB, SVR e GRU agora atuam com IA pesada, algoritmos, metadados. Mas a minha dúvida é... Como eles continuam invisíveis na internet? Porque hoje tudo deixa rastro. Nos anos 80, você falsificava um passaporte de papel e pronto. Hoje, como você cria um histórico de crédito de 30 anos do zero para um vizinho comum? A pegada digital é gigante. E a resposta russa para isso é aplicar a mesma lógica da maskirovka que a gente falou, só que para os algoritmos. Eles não tentam apagar o rastro. Porque tentar apagar chama mais atenção, né? Totalmente. Se você apaga a sua presença online hoje, você é mais suspeito do que alguém que posta toda semana. O que as fontes documentam é que eles usam a inteligência artificial para gerar uma cacofonia, Fazer barulho. um barulho ensurdecedor. A IA automatiza bots, cria perfis falsos, textos persuasivos. Eles geram identidades digitais em volume industrial. Então, eles não apagam a pegada do espião, eles botam 1 milhão de pegadas falsas em volta dele. É a lógica de esconder uma árvore criando uma floresta inteira de mentira ao redor. Exato. E tem um requinte de crueldade nisso. Se um pesquisador de segurança na Europa acha um rastro digital de um agente russo, a arquitetura foi feita para colocar dúvida nessa descoberta. A pessoa não sabe se achou de verdade ou se é uma armadilha. Isso. O pesquisador nunca sabe se é um erro genuíno do espião ou se é uma false flag, uma bandeira falsa, plantada ali pelo algoritmo só para fazer a agência de segurança ocidental perder tempo e dinheiro investigando nada. Eles usam a IA para mapear onde a sociedade já tem rachaduras e injetar esse ruído direto na veia. E para ver isso no mundo real, o material dá exemplos muito práticos. O caso da Argentina é um dos mais chocantes justamente por ser tão sem graça. Esse caso me pegou de jeito. É a base silenciosa na Argentina. Anticlimático, né? Muito. A gente lê esperando o tiroteio e são famílias morando em cidadezinhas argentinas levando a vida mais mundana e entediante possível. Eles administravam pequenas livrarias. Livrarias. Os caras iam para cafés, circulavam no meio universitário latino-americano, conversavam sobre literatura e política local. E o texto fala que a missão deles não era invadir prédio do governo ou roubar pendrive à noite. A eficácia ali dependia da inação. Eles precisavam dessa normalidade impenetrável. Eles se enraizaram na cultura local. E tendo uma livraria, por exemplo, o agente consegue ver de perto quem são os estudantes, quem tem inclinação ideológica útil, quem pode ser influenciado no futuro. Eles constroem confiança por anos, mapeando tudo para talvez usar daqui a 2 décadas. Só agiriam no dia que chegasse o sinal. Se chegasse. Enquanto na Argentina a gente vê essa paciência que dói, o Whitmore traz também o exemplo da Operação Nébula na Europa, que mostra a velocidade desse sistema hoje. A Nébula é assustadora de ler. Lendo passo a passo, que de arrepiar. Uma célula de agentes fingiu ser um grupo de dissidentes russos fugindo da opressão do governo de Moscou. Eles foram pro Ocidente, pedindo asilo, dizendo que eram perseguidos. O que aconteceu? A sociedade europeia abriu os braços. Políticos abraçaram eles, ONGs deram suporte, eles ganharam espaço na mídia. Foi uma exploração direta da empatia da democracia ocidental. Eles hackearam a boa vontade. E assim que eles ganharam a confiança da elite política europeia, ativaram a segunda fase. Começaram a vazar documentos. Tudo forjado. Tudo mentira, mas não tinha prova física. Era tudo um conjunto de correspondências incrivelmente sofisticadas, apontando que um certo político europeu era corrupto. E adivinha quem era o político? Justamente um dos maiores defensores de sanções econômicas contra a Rússia. Eles não precisaram assassinar o político. Eles usaram a imprensa livre do país, usaram a própria indignação popular e destruíram a credibilidade do cara por dentro. Eles terceirizaram o assassinato de reputação para a própria sociedade civil. E o detalhe é que a Nébula não é uma tática nova. O Whitmore rastreia isso lá para os anos 1920. A Operação Trust, né? Isso, logo depois da Revolução Bolchevique. A inteligência soviética criou uma organização de resistência anti-bolchevique falsa. Era teatro puro. Eles criaram os próprios inimigos. Sim, para atrair quem realmente era contra o regime. Os opositores começaram a mandar dinheiro e a se expor, achando que estavam ajudando a resistência. Até que os soviéticos puxaram a rede e prenderam todo mundo que tinha mandado dinheiro. Exato.
E o paralelo que o material faz com o presente é ver as mesmas táticas aplicadas em ONGs modernas. Isso. O livro detalha como algumas ONGs de fachada ou movimentos ambientais legítimos que foram infiltrados são usados contra a exploração do gás de xisto, o fracking. E aqui a gente precisa deixar claro o posicionamento da nossa análise. O Whitmore não está tomando partido sobre o fracking, e nós muito menos. Com certeza, não estamos julgando se o fracking é bom ou ruim para o meio ambiente. O ponto da inteligência russa é que eles não estão nem aí para a ecologia. Eles não têm causa verde. O objetivo deles é olhar para uma democracia livre, ver um tema que já gera polarização de forma natural. E jogar gasolina no fogo. Isso. Eles financiam o radicalismo para os dois lados para garantir que a sociedade chegue num ponto de ruptura onde o diálogo racional simplesmente acaba. Eles usam as liberdades contra as pessoas. Eles amplificam fraturas que já existem, né? Você não precisa criar um problema num país. Você só pega o problema que ele já tem e injeta esteroides nele. E aí a gente entra na parte final do nosso mergulho, que é quando essa arquitetura toda sai do invisível e pisa no território físico. O conflito na Ucrânia em 2014, com a anexação da Crimeia. O grande laboratório do que a gente chama de guerra híbrida. Foi ali que o mundo viu os famosos Little Green Men, os homenzinhos verdes. Milhares de soldados na rua, armados até os dentes com equipamentos de ponta, mas sem uma única bandeira ou insígnia no uniforme. Foi a Maskirovka aplicada no chão, e as fontes dizem que isso causou uma negação plausível gigantesca. Claro. Enquanto os diplomatas de outros países ficavam coçando a cabeça em reuniões, tentando descobrir se eram mercenários, milícia local ou exército russo, o território foi tomado. Ambiguidade congelou a reação do Ocidente por semanas. E isso foi só a parte física. porque ao mesmo tempo teve ataque cibernético cortando a luz da Ucrânia no inverno. O caos total. E nas redes, as troll farms, as fazendas de trolls, trabalhando 24 horas por dia para jogar narrativa falsa na internet para ninguém saber o que estava acontecendo. E o que assusta no documento é que esse exato mesmo maquinário que rolou em 2014 foi refinado e jogado com força total nas eleições dos Estados Unidos em 2016. Onde a gente viu a fusão perfeita do roubo de dados, o hacking, com a manipulação da psicologia das massas. Invadir servidor para roubar e-mail não era o objetivo, era só um meio de transporte para informação. Eles misturavam um dado real com uma fabricação sutil de contexto e jogavam isso aos poucos nas redes. E quem postava? Perfis falsos que simulavam cidadãos americanos preocupados com o país. Mas olha só, o texto usa um termo que é pesado. Paralisia epistemológica. Sim. O que isso quer dizer na prática? Porque, pelo que entendi, não era sobre convencer o americano de uma mentira a favor do candidato X ou Y. Não mesmo. Paralisia epistemológica é quando a pessoa comum, olhando a tela do celular, recebe tanto ruído, tanta teoria da conspiração e vazamento contraditório, que o cérebro dela pifa. Ela não aguenta processar. Ela perde a capacidade de saber o que é real e o que é mentira. E aí, qual é a reação humana? Desistir. A pessoa pensa, todo mundo mente, não dá pra confiar em nada, foda-se a política. Exato. E quando a população chega à conclusão de que nada é real, a sociedade inteira congela. Ninguém mais cobra os políticos, ninguém vai pra rua lutar pelo que é certo, e nesse momento de inércia da democracia, a arquitetura de controle venceu. O que conecta muito com a conclusão genial do Whitmore. A gente está lidando com uma estrutura que não tem pressa. Ela opera em outra escala de tempo. As democracias nossas, no Ocidente, funcionam em ciclos eleitorais de 4 anos, certo? Os políticos precisam mostrar resultado amanhã. O sistema russo opera em escalas geracionais. Eles pensam em décadas. Se der errado, se uma campanha for descoberta antes da hora e acabar unindo a Europa, por exemplo, o sistema não desmorona. O texto fala que ele é recursivo, ele absorve a falha, aprende com o erro da IA, ajusta o discurso e volta a corroer a base da casa por um outro ângulo. É a paciência dos cupins. O fracasso é só um dado novo para o algoritmo se otimizar para a próxima vez. E isso tudo, no fim das contas, me deixou com uma provocação enorme na cabeça que vai além do livro do Whitmore. Conta. Pensa bem, depois de entender que eles montam livrarias falsas na Argentina nos anos 80 e usam IA
para semear ódio nas nossas redes hoje. O campo de batalha não é mais geográfico. Migrou de vez para a mente humana. Isso. E num mundo onde deixar as pessoas confusas é uma tática militar, como é que a gente, ou quem está ouvindo, pode ter certeza absoluta que os nossos próprios pensamentos são mesmo nossos? Como saber se aquela raiva que você sentiu no Twitter é real ou foi fabricada? Exato. Os medos que afastam a gente do vizinho não seriam só o subproduto muito bem sucedido de um algoritmo rodando num porão do outro lado do mundo? Essa é a grande ironia trágica que o Whitmore deixa. O sistema funciona tão bem porque a gente se recusa a admitir que é manipulável o tempo todo. Ficar no escuro é mais confortável. É um soco no estômago, mas uma reflexão essencial. Chegamos ao fim desta análise. Se este episódio agregou valor ao seu dia, por favor deixe um like, compartilhe e inscreva-se no Strategic Labs para que possamos continuar desconstruindo narrativas. Lembre-se de checar a descrição do vídeo. Nos vemos na próxima